E acabamos nós para mais um vídeo. Vocês viram um vídeo anterior. Eu disse que era o último vídeo. Não liguem. Eu acho que, pronto, a minha vida é isto. O que é fixe é falar sozinho. Tendo em conta que é mais complicado termos uma certa liberdade de falar e desenvolver o pensamento com mais alguém. Simplesmente isso. Porque, pronto, é uma questão de que se houver mais alguém, existe automaticamente uma necessidade de interagir na conversa. Nada mais. É a única diferença. De resto, pronto, mais nada. Entretanto, eu queria era falar de certas coisas que me continuam a perturbar a mente. Como vocês sabem, este mundo todo é o reflexo e o resultado de fragmentos de memória e de fragmentos que foram educados uns aos outros. E, entretanto, pronto, como eu tento falar em vários vídeos, há pessoas que abraçam de tal modo conteúdos que depois tornam-se mais ou menos inflexíveis com toda a gente que nega ou vai contra ou escolhe outra coisa que não aquele conteúdo que a pessoa ama. Ama e que se entregou. E como se entregou, tem dificuldade em sair dali. E eu cada vez mais sinto que existe algo em mim que tem dificuldade em sair, em avançar certas merdinhas. Certos conteúdos. E eu se pensar, pronto, isto tem a ver com a minha educação. Tem a ver com a minha educação neste sentido, em que, pronto, o meu paizinho dedicou-se a questões do pensamento, não é? E eu, algures, no tempo, pronto, sinto uma atração constante, quase é inevitável eu querer ir ao encontro das mesmas coisas que ele, entretanto, estudou de uma forma séria e eu, pronto, não estudando de uma forma séria, fui ao encontro do conteúdo. E, alguns cada vez mais, quanto mais velho me torno, com mais seriedade vejo esse conteúdo. Tendo em conta que, pronto, para mim, durante muito tempo, foi um conteúdo que eu tive necessidade de negar. Não por causa do conteúdo, mas principalmente porque, pronto, era o facto de existir aquele conteúdo que o meu paizinho não estava tantas vezes comigo. Só por isso. Mais nada. No fundo, pronto. Queria estar mais vezes com o meu paizinho, dizia, o que é que raio é que ele passa a vida ali a ler, a escrever, tendo em conta que eu estou aqui. Coisas assim, da vida. E eu, entretanto, neguei aquilo tudo porque disse, não quero nada disso, isso andar a ocupar-te o tempo todo, em vez de passares o tempo comigo, estás ocupado nessa coisa e pronto, e eu não existo. Não é bem assim, não é? Mas pronto, eu queria estar mais vezes com ele e lá tive essa reação. Eu só sei explicá-la, porque pronto, alguns isso ficou-me na memória. E, portanto, algo que foi fruto de negação, alguns durante o tempo, começa a ter uma espécie de retorno refletido, não é? Que vai ao encontro desta questão de que, afinal de contas, eu tive uma atitude de negação, mas alguns o tempo demonstrou-me que há qualquer coisa ali, até de interessante, em tudo aquilo que, numa primeira instância, neguei. E isto é importante porque no crescimento de muitas pessoas, até dos, pronto, não digo todos, não é? Mas há muita gente que fez muitas asneiras na vida. Principalmente quando eram crianças e adolescentes e no início do adulto, de serem adultos, não é? Portanto, há muita gente que fez muitas borradas, muitas asneiras. E é preciso entender que, pronto, até essas pessoas, alguns no mundo, alguns no tempo, digo, né, pararam e disseram, afinal eu fiz aqui umas quantas borradas, mano. Mas, pronto, eu agora já não quero fazer as borradas, quero até ir contra aquilo tudo que eu fiz e, portanto,
Portanto, existe uma espécie de uma atitude que vai ao encontro de tudo aquilo que foi durante muito tempo negado. E isso para demonstrar que, no fundo, essas pessoas aprenderam alguma coisa. Portanto, toda a gente tem tempo para aprender. Aquela perspectiva quase, mais mística da coisa. Mais na associação de uma perspectiva de existência de uma divindade e afins. Pronto. E algures, como vocês sabem, eu passo a vida a falar das religiões e eu vou continuar a falar delas. Não sei quem é que está atento mais ou menos às notícias afins, mas ali no Afeganistão, infelizmente, na minha perspectiva, portanto, a religião islâmica, porque depois os muçulmanos em si, é só a adoração do Islão e nada mais. Portanto, só o Islão é perfeito, só o Islão, só o Islão é que é perfeito, só o Islão é que é perfeito, só. Pronto. E é naquele momento que eu digo que eu espero que a perfeição fique só lá, não é? Porque eu gosto de um mundo imperfeito, irregular e inconstante. É assim que eu gosto do mundo. Mesmo que, não vou dizer que um mundo mais controlado, digamos assim, não seja uma coisa má. Não é uma coisa má. Até é bom. Ainda bem que a sociedade evoluiu e mesmo havendo, na atualidade, continua a haver comportamentos de alguns completamente irracionais e inexplicáveis, não é? Pronto, pelo menos existe, a maioria tem consciência de quase tudo, não é? Portanto, em princípio, tem consciência de si, tem consciência dos outros, e por norma há um respeito pelos outros e afins, portanto, está tudo. Pronto. E algures, eu, como o último vídeo, que era qualquer coisa do desculpe lá, eu estava a falar que, eu falava do Islão e dos muçulmanos e aquela gente toda. E na verdade, se nós formos a ver, é que há certas coisas, há certas coisas que são estupidamente parecidas entre religiões. Né? E não querendo discutir certas coisas das religiões, mas eu ainda o encontro dessas coisas. Eu quero dizer que a religião, não é? Portanto, os livros religiosos são, antes de tudo, livros que, usando um exemplo de uma história qualquer, ou a partir de uma história, tira-se tipo uma moral da história. E nessa noção de que estamos a ler um livro, não é? E queremos tirar uma espécie de moral da história, só basta ler o livro. Mas lá está, a religião depois vai ao encontro de uma espécie de adoração, não é? Da adoração daquele conteúdo. E ainda ontem escrevi um artigo muito bonito. Eu agora, é verdade, se calhar este é que vai ser o último vídeo. Não sei, estou a brincar. Acho que nunca vai ser o último vídeo. Vou sempre fazer mais um, de vez em quando. Mas eu agora estou dedicado a quê? Aos meus blogs. Eu tenho um blog, tenho dois, não é? Tenho o Críticas Sem Piedade e o Críticas em Piedade, depende da interpretação de cada qual, não é? E o outro que é o Macaco Preguiçoso. E no Macaco Preguiçoso, o último artigo que eu fiz chama-se Aprender a Interpretar o Caminho. Algures, porque, nesta noção de que quem lê um livro ou um artigo, às vezes abraça o conteúdo do artigo ou do livro e depois sente necessidade de produzir o conteúdo que está no livro na realidade.
na associação também do outro vídeo chamado A Influência dos Livros. Pronto. E pronto. E eu estava aqui a dizer que às vezes portanto, a melhor forma de fazer o caminho é primeiro ir ao encontro do conhecimento necessário para fazer o caminho. Contudo, se um gajo quer fazer um caminho simplesmente, não precisa propriamente se perder com a quantidade exorbitante de coisas que poderá conhecer para fazer um simples caminho. Contudo, a racionalidade e a interpretação racional das coisas, não é? A racionalidade pura, foi o encontro disso. Foi o encontro de uma necessidade constante de conhecer para produzir. Pronto. E, portanto, pronto. Contudo, pronto, as religiões limitam-se a um único livro. Não é? Portanto, eles querem conhecer o mundo e tudo, ou não, dependendo da religião, limitando-se unicamente a um livro. Não é? Portanto, é quase como chegar aqui, sei lá, vou pegar neste aqui. Olha, um livro aleatório. Pronto. Vocês podem ver, não é? Pronto. É um livro aleatório, por acaso é de um homenzinho que eu conheço. Contudo, isto para dizer o quê? Isto para dizer que se eu imagino que temos 10 mil pessoas, ou 10 milhões de pessoas, e passarmos a vida durante 20 séculos, ou 10 séculos, ou 5 séculos, a estudar compulsivamente este livro, foi um primeiro, não é? Foi o primeiro que me apareceu, podia ser outro qualquer. Podia ser, sei lá, olha este livro que eu até falei um dia destes, fiz também um vídeo sobre este livro. Mas pronto, podia ser outra coisa qualquer, podia ser até este livro. Que é um livro em espanhol sobre verduras. Podíamos amar as verduras constantemente, prestar culto às verduras, aos frutos e afins. Parece-me mais racional no sentido em que vai ao encontro de uma coisa que é real. A maior parte das questões puramente religiosas vão ao encontro de uma coisa que foi real, mas que já aconteceu. E depois ficam presos a esse tempo. E alguns, portanto, estava eu a dizer, eu sou assim, perco-me muito, estava eu a dizer que alguns no Afeganistão, pronto, o Islão, digamos assim, a religião muçulmana, no seu estado mais extremo, ganhou poder. E, portanto, há um monte de pessoas que tinham as suas vidas normais na associação de conhecimento atual e agora deixaram de ter. Tipo, as mulheres deixaram de poder trabalhar, portanto, já têm que estar outra vez totalmente tapadas, não podem sair da rua, não podem sair de casa. E pronto. E isto vai ao encontro do quê? Desta questão, de que há malta que ama de tal modo um conteúdo qualquer que depois, até na associação deste livrinho, lá das verduras, não é? Na consideração que aqui não aparece nenhum momento a dizer que, sei lá, de que batatas é bom com laranjas. Caso alguém aparecesse a dizer que batatas com laranjas é que era bom, eu ia considerar que, na consideração que eu cultivei durante séculos o que diz aqui neste livro, eu ia considerar que a pessoa que diz que batatas com laranja é que é bom é um criminoso. Que estava a ser contra tudo aquilo que o grande livro que eu conheço de trás para a frente diz. Mas isso é a mesma coisa se for um conteúdo tal como, por exemplo, este livro aqui. É a mesma coisa. Isto, linguagem C, não é? Linguagem de programação. Gestão de memórias, fluxos, funções, lógica. Pronto. Resultado deste livrinho pequenino também. Não diz aqui Bíblia, mas há livros de programação que são bíblias, uma espécie de bíblias, não é? E depois alguns que são ainda muito mais extensos do que este, mas muito mais, que têm tudo o que é necessário para sabermos interpretar e sabermos lidar, não é?
com todo o conhecimento que é necessário para escrever coisas bonitas. E então eu estava a dizer neste blog do Macaco Preguiçoso que eu fiz aqui esta noção de que, sabendo que existe um livro chamado A Bíblia do JavaScript, isto tem a ver com o JavaScript no fundo, como muitas outras linguagens de programação, tal como aquele livro e outros mais, que tem uma Bíblia para si própria, não é? Portanto, podemos considerar que existe até os comunistas têm uma espécie de Bíblia do comunismo, que foram simplesmente os escritores, o Marx e outros mais, que apareceram na história, e esses é que foram os livros de inspiração para eles se identificarem como tal, no fundo. E portanto, o que é que eu estava a dizer? Tal como é, espero que, pronto, lá está, eu espero que as várias comunidades que estudam programação, ou se especializaram numa linguagem de programação qualquer, não se tornem por si só religiões, mesmo que na associação comportamental, digo eu aqui, já o são. Já o são porquê? Porque têm necessidade de ensinar e de corrigir as escolhas dos outros e até as abordagens dos outros. Mas isto tem lógica porque, pronto, está aqui em causa a ação, portanto, a abordagem para chegar a um fim. E na religião é a mesma coisa, mesmo que hajam, lá está, tal como na programação, várias abordagens para chegar ao mesmo fim, na vida de cada ser humano existem também várias abordagens para chegar ao mesmo fim. E tendo em conta que, lá está, nesta associação comparativa de que, afinal de contas, estas Bíblias associadas portanto, às linguagens de programação têm como função saber falar com o Deus chamado computador, não é? Porque é o computador que vai produzir tudo aquilo que nós lhe escrevemos, não é? Neste sentido de que nós temos que primeiro saber como falar com o computador para ele executar tudo aquilo que nós queremos que ele execute. Pronto. E, portanto, até nisto é preciso conhecer o computador antes de tentar pedir para ele escrever qualquer coisa. E as pessoas é a mesma coisa, mesmo que, pronto, as pessoas não são completamente estúpidas, tal como o computador. Espero eu, não é? Mas às vezes existe uma tendência de estupidificar as pessoas. Mas pronto, à parte essas tendências e esses resultados, o que, na verdade, é esta questão. É que, muitas vezes, para qualquer pessoa poder ser útil para o outro, ou para a outra pessoa, é preciso uma espécie de, primeiro, uma necessidade da pessoa, de uma primeira pessoa, querer conhecer, mas também de querer aprender, via mais alguém, que mais alguém diz. Porque, em princípio, pronto, depois, lá está, o que mais alguém diz não é verdade, não é? As nossas palavras não são uma verdade, são indicadores de possíveis verdades. Mas o que é a verdade? A verdade está na nossa experiência, a experiência como pessoas que vão ao encontro das descrições. E alguns é curioso porque, pronto, a religião vai ao encontro, ou as religiões vão ao encontro de uma espécie portanto, digamos assim, de necessidade moral e ética de como devemos viver e ou estar para com o resto do mundo, de forma a que o resto do mundo também saiba estar connosco e, portanto, não hajam conflitos e afins. Portanto, a religião, todas as religiões têm este princípio, esta necessidade de ir ao encontro deste único princípio. Depois, pronto, a partir deste princípio pode-se recriar tudo e mais alguma coisa para tentar explicar e ou sensibilizar. As crianças, alguns nas histórias, as animações e afins, algumas que são boas, algumas que não considero que sejam propriamente boas nem educativas, mas há algumas coisas boas.
principalmente as histórias infantis que estão em livro e que são contadas, né? E que não são propriamente vistas, enfim, porque pronto, as vistas acho que são muito violentas, a maior parte delas. Mesmo que pronto, até essa violência é divertida. Pronto, nós temos assim nós temos o cérebro humano até tem estas coisas, nós rimos às vezes de coisas que não têm piada nenhuma. Pronto. E portanto, isto quer dizer que rimos de alguma coisa, porquê? Que não tem piada, porquê? Porque estamos soltos desta noção de julgar. Uma noção de julgar. Porque se estivermos focados numa noção de julgar, a constante da vida, pronto, é fácil que uma coisa qualquer que normalmente pode fazer rir a quem está desligado da necessidade de julgar, pronto, aquilo tem a piada. Tem piada porque aconteceu. O que aconteceu, não propriamente na associação de atribuir uma questão de moralidade ou não sobre aquilo que aconteceu. Pronto. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que, como sempre, eu gosto de falar comigo próprio e pronto. E partilhar as minhas opiniões sobre, pronto, certas inquietações. Porque aqui os gajos do Islão, pronto, à parte dos gajos, depois de haver aqui dois grupos, é que depois há uma certa curiosidade na associação do que é a maldade na história das religiões, mas todas as religiões, desde os muçulmanos até o cristianismo e outros mais. Que é, há uma diferença entre os sunitas e os xiitas, né? E se nós formos a ver aquilo, pá, no fundo, portanto, os sunitas que são os mais flexíveis, isto é, existe os gajos que não levam tão a sério, tão a peito, não se entregaram de uma forma profunda aos conteúdos da religião, mas também porque alguns nesta associação da coisa apareceu uma coisa que é o califado. Portanto, existe o califado e depois existe a interpretação do califado. Isto é, o seguimento, digamos assim, portanto, quase como o que é que simbolicamente interessa para dar continuidade a tudo aquilo que nós amamos e enfim, não é? E no fundo, quando podia haver simplesmente duas perspectivas ou mais daquilo que algo devia ser, tendo em conta que, seja lá o que for, sem a necessidade dos outros quererem ou deixar de querer que aquilo seja lá o que for, não era preciso estarem. Depois eles andaram, antes de se formarem como grupo normal, eles andaram à batatada. E, portanto, na atualidade, às vezes ainda andam, por causa, lá está, de haver uma das partes que quer dominar a outra. Nada mais. Quando nenhuma das partes quer dominar, seja lá o que for, ambas estão em paz. A partir do momento que há uma que quer dominar sobre todas as outras, pronto, nunca haverá paz. É normal. Isso acontece em todas as religiões e todas as subculturas e culturas do mundo. Todas. Desde os indígenas até os árabes e afins. E pronto. E isto era para ir ao encontro destas questões que estão associadas à educação. Como eu disse, eu tenho uma panca qualquer com a educação. Porque, pronto, creio eu que as pessoas vão ao encontro, queiram ou não queiram, uma espécie dos valores que a educação lhe ofereceu. De algum modo. Portanto, fazendo bem ou fazendo mal as coisas, porque depois lá está, as religiões antes de termos uma democracia e afins é que eram a lei. Porquê? Porque eles já por si só tinham a tendência, lá está, de aplicar o conteúdo que amavam na realidade e como tal criaram lei via
esse conteúdo. E, portanto, julgaram e puniram um monte de gente. A história da religião, por exemplo, católica também é assim. Um monte de guerras e afins porque não aceitavam a opinião do próximo, tendo em conta que queriam dominar. Eles queriam dominar. Também a história, por exemplo, de Portugal e Espanha e afins também é isso, não é? Portanto, alguns no tempo, os muçulmanos vieram aqui e conquistaram quase tudo, não é? Acho que deixaram assim quase de lado, ignorado o Porto. Até nessa altura, mesmo assim tenha havido aqui muitos muçulmanos e afins, mas acho que pronto, não foram assim muito mauzinhos aqui no Porto. E entretanto, pronto, alguns houve uma terra qualquer em Espanha, não é? Já na parte espanhola, e dali é que se formaram um novo exército que reconquistou Portugal e que pronto, e que nós podemos viver com pimba e a dizer asneiradas e afins sem haver um castigo associado assim de uma forma anormal, porque há pessoas que se estão a divertir com a estupidez delas e com a probabilidade das coisas serem ou deixarem de ser. Portanto, via a imaginação. É que pronto, existe, mesmo que haja muito analfabetismo em Portugal, mesmo que, pronto, acho eu que já não é tanto, não é? Mas existem as coisas culturais, não é? E a cultura tem um leque vasto de conhecimento humano, mas também de conhecimento sociopsíquico, no sentido em que não é conhecimento humano, aquilo é demonstração de que algo não corre bem, mas que, pronto, ainda ninguém soube como resolver aquilo. Não é? Tal como aquela coisa do ouve o que eu te digo, não vejo o que eu faço. Contudo, como eu disse uma vez e digo outra vez, a maioria vai ao encontro do que os outros fazem, não propriamente daquilo que os outros dizem. Porque o que os outros dizem é especulativo. É por isso que anda meio mundo há mais de 10.000 séculos a discutir. E pronto, isso na realidade, pronto, tanto faz. É aquela parte que a malta, em vez de levar muito a sério, deve-se divertir. Imaginar como é que seria ou deixava de ser. Mas sem sentir a necessidade de produzir aquilo na realidade. Só isso. E pronto. E como sabem, viemos em paz.